Salve rapaziada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série aqui de aulas, partindo do básico até o avançado. E hoje nós vamos aprender sobre Breaker Block, um dos blocos de ordens mais importantes e mais assertivos ali, que proporciona um dos melhores trades para vocês, tá? Inclusive vou mostrar um gatilho de entrada que alinha tanto o Breaker Block juntamente com o Family Gap, ok? Basicamente, o que é o Breaker Block, né? A tradução literal é o que? Um bloco quebrado, ou um bloco rompido. Então, pense o seguinte, que você tem um bloco de ordens. Se você não sabe identificar um bloco de ordens, tem uma aula aqui, ó, completa sobre bloco de ordens, ensinando as 3 formas que você pode utilizar o bloco de ordens, ok? Então, vamos supor que você identificou um bloco de ordens. Vou dar um exemplo como uma acumulação, ok? Essa acumulação ela é rompida para baixo, então o que você tem? Bloco de ordens formado na região. O mercado rompe isso aqui, isso se transforma em quê? Em um breaker block, ou seja, um bloco rompido. E uma coisa que é muito importante, que eu já falei também em uma dessas aulas da série, que é o seguinte: as coisas que aparecem no mercado, blocos, family gaps, enfim, as matrizes, elas não são descartadas, elas são reutilizadas. Então o que o mercado tende a fazer? Ele tende a voltar nesse bloco. E aqui, para facilitar o nosso entendimento, eu vou usar as nomenclaturas de suporte e resistência. Pense o seguinte: quando o preço rompe esse bloco e transforma ele em um bloco de venda, é uma região de resistência. E a partir do momento que o mercado ignora, ele se transforma em região suporte. E o preço tende a retornar nesse range e voltar a seguir sua alta, ok? Aqui você tem o MSS, o AMD também, que são aulas, assuntos que nós já tratamos aqui. Então vocês podem ver que tudo é como se fosse uma escada, uma evolução gradual em conteúdo, onde uma aula se complementa com uma outra. Então a identificação de um breaker block, você vai precisar saber identificar um bloco de ordens, e quando ele for rompido, ou seja, invalidado, ele vai se transformar em um breaker block e o mercado reutilizará ele, ou seja, aqui no exemplo eu desenhei uma tendência, uma perspectiva de queda, e vamos supor que esse movimento acontece alinhado a regras que você já compreende em relação à mudança de estrutura, tá? Com aulas que já apresentamos anteriormente, e o mercado faz essa renovação de estrutura aqui, ok? Vocês vão concordar comigo do seguinte: aqui, ó, você vai ter um bloco de ordens, ok? Na extremidade, você vai ter um bloco de ordens, porque o mercado desenvolveu uma queda, e aqui você vai ter candles de correção de alta. Nesse caso, qual que é a ideia? Se eu estou numa perspectiva de queda, o mercado deveria segurar no bloco de ordem. Isso aqui não acontece. Então, quando isso é rompido, aqui você tem a formação de um breaker. E o que é importante vocês saberem? Quando eu utilizo o breaker, eu quero ver um family gap na mesma região dele aqui na frente, fazendo confluência. Inclusive, nesse tipo de situação, às vezes você espera o bloco aqui da extremidade, né, o preço voltar aqui, e o preço não volta. Por quê? Porque ele segura no breaker, ok? E se tiver alinhado com o family gap, melhor ainda. Aqui é um bom ponto para você fazer sua entrada, montar suas posições, ok? Então nesse ponto, bloco de ordens, ele é rompido, se transforma em breaker e o mercado vai reutilizar isso no futuro, ok? Vou dar alguns exemplos no gráfico aqui. Vou só desenhar uma perspectiva de alta para facilitar a nossa compreensão. Um movimento que é rompido, o bloco de ordens agora é um breaker e de preferência queremos ver fair value gap nessa zona, ok? Lembrando que esse MSS tem que ter contexto, né? Como a gente já viu ali na nossa primeira aula dessa série aqui, apresentando o MSS, ok? Eu vou partir para alguns exemplos aqui. De cara, eu identifiquei esse exemplo no Euro SD, e a gente poderia trabalhar uma perspectiva aqui, ó, do Equal High como alvos de liquidez nessa faixa de preço, como também a pool de liquidez aqui acima. Olha os topos alinhados aqui acima, tá vendo? A nossa piscina de liquidez que o mercado vem realizar a captura. Observe que ele está trabalhando numa perspectiva de queda, ok? E ele faz o que? Uma mudança de estrutura, ou seja, um alinhamento. Ó. O último topo válido é rompido,
você tem uma mudança de estrutura que faz agora a alteração da estrutura do mercado que estava de queda para alta. O que você quer fazer? Se posicionar para compra, né? Se você identifica tanto a pool de liquidez quanto a call high como alvo, o que você vai querer fazer? De preferência, você quer buscar por pontos de fair value gap e, se possível, confluenciar seu breaker. Então, o que a gente vai fazer? Vamos identificar blocos de ordens que ficaram para trás. Onde que eu tenho bloco de ordens? Aqui, ok? Nessa corridinha para cima, e aqui eu tenho essa acumulação, que é o que? Um bloco de ordens de venda. Então, 2 pontos. Aqui para o futuro vai ser um breaker e aqui para o futuro também. Eu vou marcar com as ferramentas que elas vão nos auxiliar, ok? Vou marcar o range aqui, vou colocar em verde para indicar compras. Aqui também todo o range da acumulação, que é um bloco de ordens. A partir do momento que o preço rompeu, eu tenho o breaker aqui, eu tenho também o breaker aqui nesse ponto. E olha aqui, por exemplo, se você ficasse esperando o mercado voltar nessa região de extremidade, ele não voltou. Onde que ele segurou? No breaker block, né? Bloco de ordens, rompeu, se transformou em breaker. Ele funcionava como uma região de resistência, agora ele funciona como região de suporte. Olha como o preço apoiou nele e disparou na alta, ok? Após atacar a liquidez, o mercado inicia a correção, ok? Não vou entrar no mérito aqui da continuação do movimento, mas você pode ver que, inclusive, além de você ter o break aqui, vou apagar esse de baixo, já que o mercado não utilizou ele, você tem também o fair value gap apoiado aqui na região, também na região apoiado onde o mercado tocou, ainda que de forma bem sutil, mas ele tocou no fair value gap, já valida a nossa região e o mercado dispara na alta, trabalhando aí a captura dos topos, ok? Então, o que a gente vai precisar fazer? Saber identificar o bloco de ordens, como eu mencionei. Então, o bloco de ordens ele vai aparecer tanto na acumulação, o último candle de alta ou de baixa, né? E o sequencial de candles rompidos, ok? Então, isso aqui vai auxiliar muito suas negociações, porque ela é a primeira matriz de defesa de uma mudança de estrutura. Então, muitas vezes, o mercado não vai voltar aqui, ó. Por exemplo, você identificou que aqui tem um bloco de ordens, né? Essa acumulação, o mercado muitas vezes não volta, mas ele segura onde? No breaker block. De preferência que esteja alinhado com o fair value gap. Eu só utilizo o breaker block juntamente com o fair value gap. Isso aqui, inclusive, é um setup de 2022 do ICT, que é o Unicorn Model, ok? Que é o breaker block alinhado com o fair value gap. Se isso aqui tiver junto, ok? Pô, é um bom risco-retorno, é uma boa operação. E principalmente lembrando, você sempre quer negociar em direção ao que? A capturar a liquidez a um direcional óbvio. E também pós-captura. É qual no fundo, fundo duplo, capturou, mudou estrutura, tem uma estrutura, mudança de estrutura válida, ok? E sempre visando atacar liquidez. Então é isso, pessoal. Se você não viu a aula sobre bloco de ordens, veja aqui, ó, vou deixar aqui o link da aula sobre o bloco de ordens, porque primeiro você precisa saber identificar um bloco para depois saber identificar um breaker block quando esse bloco de ordens é invalidado, ok? Então é isso, pessoal, bem simples, ok? Façam backtest, façam aí as suas aplicações no gráfico e veja como isso funciona e se faz sentido alinhar ao seu operacional. Como gatilho de entrada, tá? Eu utilizo isso como gatilho de entrada, um dos meus principais gatilhos, inclusive, o breaker com o fair value gap, ok? É isso, pessoal, tamo junto, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou desse vídeo, comenta aqui o que você achou dessa aula e vamos pra frente que a gente vai avançando ainda mais nos conteúdos em relação ao Smart Money. É isso, tamo junto, valeu rapaziada e até mais.